O Codex Gigas, um nome sussurrado em tons abafados. Este manuscrito colossal, escrito no século XIII, é mais conhecido como a Bíblia do Diabo. O próprio nome evoca imagens de rituais obscuros e conhecimento proibido. Mas qual é a verdade por trás deste tomo infame? Que segredos estão escondidos em suas páginas antigas? Seu tamanho é intimidador, seu conteúdo ainda mais. Uma única página, grande o suficiente para fazer o torso de um homem parecer pequeno, retrata o diabo em toda a sua glória aterradora. É uma prova das origens obscuras do livro, ou simplesmente um floreio artístico? O Codex Gigas é um livro de paradoxos. Junte-se a nós agora enquanto mergulhamos nos mistérios do Codex Gigas, buscando descobrir a verdade por trás da lenda. Imagine um livro tão grande que precisa de 2 homens para carregá-lo. Este é o Codex Gigas, um gigante entre os livros. Suas dimensões são impressionantes: 91 centímetros de altura, 50 centímetros de largura e quase 23 centímetros de espessura. Encadernado em madeira e coberto de couro, ele contém 310 folhas de pergaminho. O Codex Gigas é mais do que apenas um livro grande, é uma obra-prima da caligrafia. Cada página é preenchida com texto meticulosamente escrito à mão, cada letra formada com precisão e cuidado. A escrita é bela, fluida e consistente do início ao fim, um testemunho da dedicação e habilidade de seu escriba. Acredita-se que o Codex Gigas tenha sido criado no início do século XIII, no mosteiro beneditino de Podlajice, na Boêmia, hoje parte da República Tcheca. A lenda do monge e o diabo é tão intrigante quanto assustadora. Segundo a história, o monge, enfrentando a punição por uma transgressão não revelada, fez um acordo desesperado com o próprio príncipe das trevas. Em troca de sua alma, o monge receberia a assistência divina na criação de um livro de conhecimento e beleza incomparáveis. Com a ajuda do diabo, o monge trabalhou incansavelmente, dia e noite, sua pena correndo pelo pergaminho. Ele preencheu as páginas com a Bíblia completa, junto com outros textos valiosos, incluindo obras enciclopédicas, crônicas históricas e até fórmulas mágicas. A inclusão do retrato do diabo consolidou ainda mais a reputação sinistra do livro. Seja qual for o motivo, o retrato do diabo, com suas feições grotescas e olhar malévolo, tornou-se sinônimo do Codex Gigas. O Codex Gigas é um livro de contradições, um testemunho tanto do sagrado quanto do profano. Ele contém a Bíblia Latina completa, um testemunho da fé e devoção do monge. No entanto, aninhados ao lado das escrituras sagradas, estão textos sobre história, etimologia e até magia. O verdadeiro propósito do Codex Gigas permanece um mistério, um enigma que os estudiosos tentam resolver há séculos. A característica mais marcante do Codex Gigas é, sem dúvida, a ilustração de página inteira do diabo. Medindo quase 48 centímetros de altura, a imagem retrata o diabo sentado dentro de uma moldura estilizada. Seu corpo, uma combinação grotesca de características humanas e animalescas. Alguns acreditam que o retrato do diabo seja uma representação literal de Satanás, prova de seu envolvimento na criação do livro. Outros interpretam a imagem de forma mais simbólica, vendo-a como uma representação das tentações e dos males que a humanidade deve superar. Seja visto como uma representação literal de Satanás ou uma representação simbólica do mal, o retrato do diabo permanece uma parte integrante da mística do Codex Gigas. O Codex Gigas não é apenas um espetáculo visual, é um tesouro de conhecimento medieval. Além da Bíblia Latina completa, o manuscrito contém uma coleção diversificada de textos, incluindo as antiguidades judaicas de Josefo, as etimologias de Isidoro de Sevilha e uma história da Boêmia. O Codex Gigas também inclui vários textos sobre medicina e cura.
refletindo a importância desses assuntos no mundo medieval. Um texto particularmente intrigante é uma seção sobre exorcismo, oferecendo instruções detalhadas sobre como expulsar demônios de indivíduos possuídos. A amplitude e a profundidade do conteúdo do Codex Gigas são um testemunho da curiosidade intelectual da mente medieval. A jornada do Codex Gigas através do tempo é tão notável quanto o próprio livro. Após sua criação no início do século XIII, o manuscrito permaneceu no mosteiro de Podlagice por mais de 2 séculos. No século XV, durante as guerras hussitas, o mosteiro foi destruído e o Codex Gigas foi transferido para a segurança do mosteiro de Sedlec. Em 1594, foi levado a Praga para fazer parte das coleções do imperador Rodolfo II, um renomado colecionador de arte e antiguidades. Rodolfo era fascinado pelo Codex Gigas, acreditando que ele fosse um poderoso objeto mágico. No entanto, o reinado de Rodolfo durou pouco. Em 1608, ele foi forçado a abdicar do trono em favor de seu irmão, Matias. Quando Rodolfo morreu em 1612, sua vasta coleção, incluindo o Codex Gigas, foi reivindicada por seus herdeiros. A jornada do Codex Gigas teve uma reviravolta inesperada em 1648, durante os estágios finais da Guerra dos 30 Anos. Quando as tropas suecas saquearam Praga, elas levaram muitos tesouros valiosos da cidade, incluindo o Codex Gigas. O manuscrito foi levado de volta para a Suécia como um troféu de guerra, onde se tornou parte da Biblioteca Real em Estocolmo. O Codex Gigas permaneceu na Suécia por mais de 3 séculos, tornando-se um dos bens mais preciosos do país. Em 2007, após mais de 350 anos na Suécia, o Codex Gigas foi emprestado à República Tcheca para uma exposição especial. O retorno do manuscrito ao seu país de origem foi uma ocasião memorável, atraindo enormes multidões ansiosas para vislumbrar o livro lendário. No século XXI, o Codex Gigas entrou na era digital. Em 2008, a Biblioteca Nacional da Suécia, em parceria com o Google, disponibilizou online imagens de alta resolução de todo o manuscrito. Este projeto inovador permitiu que pessoas de todo o mundo experimentassem o Codex Gigas com detalhes sem precedentes. A digitalização do Codex Gigas teve um impacto profundo no estudo deste manuscrito único. A disponibilidade online do manuscrito também despertou um interesse público renovado pelo Codex Gigas, inspirando incontáveis artigos, livros, documentários e até relatos fictícios da criação do livro e sua suposta conexão com o diabo. Apesar de séculos de estudo e especulação, o Codex Gigas continua a guardar seus segredos. A identidade do escriba, o verdadeiro propósito do livro e o significado por trás do retrato do diabo permanecem temas de debate e conjecturas. A análise científica do Codex Gigas forneceu algumas pistas intrigantes. A análise da tinta e do pergaminho sugere que o manuscrito foi realmente criado no século XIII. No entanto, a caligrafia consistente em todo o livro sugere que ele foi escrito por um único indivíduo, um feito que teria exigido anos de trabalho dedicado. É possível que a lenda tenha surgido mais tarde, alimentada pelo tamanho incomum do livro e pela imagem impressionante do diabo. O Codex Gigas é um livro que desafia categorizações fáceis. É uma obra-prima do artesanato medieval, um testemunho do poder da fé e uma fonte de fascínio sem fim. Seja visto como uma obra de arte, um artefato histórico ou uma relíquia do sobrenatural, o Codex Gigas continua a cativar a imaginação. O Codex Gigas nos lembra do poder das histórias, do fascínio duradouro do desconhecido e da fascinação humana pela interseção do sagrado e do profano. É um livro que nos desafia a confrontar nossos medos, questionar nossas suposições e abraçar os mistérios que estão no cerne da experiência humana. O Codex Gigas
em toda a sua glória enigmática, continua a nos atrair, convidando-nos a mergulhar em suas páginas e desvendar os segredos que elas escondem.